Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos muito animados aqui em São Paulo. Eu com esta voz adoentada. Então, tenha um pouquinho de paciência. Você ainda que estiver me ouvindo aí no Spotify, que estiver aí nos streamings de áudio. Mas eu tenho o quê? Muito amor, muito carinho, trazendo conteúdo aqui de graça para vocês, conteúdo de qualidade. Então, você que já está nos assistindo, já deixa seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal, custa nada. Custa nada você me dar essa bolinha. Quanto mais vocês participarem aqui, pessoal, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto, levar para mais e mais famílias, que é todo o propósito desse canal. Que aqui seja, de fato, uma rede de apoio, uma fonte segura de informações, né? Nesse mar da internet, a gente acha muita coisa. Coisa boa, coisa não tão boa assim, que aqui pode ser, né, a casa de vocês, que aqui possa ser, assim, de fato, essa rede, tá? Então, eu conto com vocês para isso, tá bom? Falando de apoio, eu quero falar para vocês um grande apoiador aqui do canal, que é o IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto de Capacitação para Pais e Profissionais, da Emília Gama, que é uma grande amiga minha, Dr. Paulo Liberalesso, né? Mais do que profissionais, a gente tem um alinhamento, assim, de propósito de democratização da ciência. A Emília, que é mãe do Miguel. O Miguel tem 16 anos, com síndrome de Down, autista. A Emília também tem esse propósito de democratizar a ciência e a inclusão, luta pela inclusão, que ela também não vive com o Miguel. Nessa plataforma, tem cursinhos pontuais, mais específicos para vocês estudarem, cursos muito acessíveis, cursos mais robustos também, da análise de comportamento. Dá uma olhadinha. E é isso, então não deixem de conferir ao longo do nosso bate-papo, vai passar o QR Code aqui para vocês conferirem na plataforma, tá bom? E agora vamos ao nosso bate-papo. Esse tema é um tema muito relevante, um tema muito pedido por vocês aqui, que a gente vai falar sobre autistas adultos, né? E mais ainda, quais as perspectivas de tratamento, o que não pode faltar, né? Num treino, num plano de treinamento para eles. Porque ainda falta muito, gente. Essa camada da população, a verdade é que está completamente desassistida, né? Hoje a gente tem muito sobre intervenção precoce. Passado disso, a intervenção continuada a gente já não vê mais. Adultos, então, muito menos. E eu percebo, quando eu recebo muitas perguntas de vocês, que vocês ficam completamente perdidos, não sabem nem o que pensar, né? Assim, poxa, um plano de intervenção para um adulto... Que tipo de objetivo teria que ter, né? O que seria realmente importante? Um bom plano de intervenção, o que deveria constar? É claro que qualquer plano de intervenção ele é individualizado, não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Mas a gente tem uma estrutura ali, né? Um esqueleto que a gente pode pensar que seria muito essencial para essa camada, né? Para essa identidade, assim, nessa faixa etária. E é algo que está tão distante que a gente não sabe nem o que sonhar, o que almejar para essa faixa. Então, eu pensei nela para conversar aqui, porque ela, além de profissional, ela também é mãe de um autista adulto de 23 anos. Então, assim, ela está visceralmente ligada a esse tema, né? Então, não só na técnica, na teoria, mas na vivência. É a contingência dela. Então, recebam com muito carinho Márcia Romão, da Behave, uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e muito bom ter esse espaço para a gente poder falar dos nossos adultos, né? De novo, pegando a sua fala aqui, é isso, eu vivo essas duas realidades, né? Hoje, poder ser proprietária de uma clínica, né, que atende desde crianças, né, adolescentes e adultos. E, claro, toda a inspiração para eu
abrir essa clínica foi o meu filho, né? Tenho essa jornada desde que ele tem 2 aninhos de idade, vivo toda essa loucura da descoberta e da ânsia de trazer os melhores tratamentos e a melhor condição para ele, né? E hoje é muito importante eu entender que meu filho cresce, né? Claro que há 20 anos atrás, minha cabeça não estava dessa forma, ela estava muito voltada naquele momento que é natural, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai crescendo junto com eles, né? A gente vai aprendendo de que, puxa, eles vão virar adultos, eles vão ter necessidades importantes e eu preciso estar ali do lado dele e procurando profissionais e procurando novos estudos, novos currículos, novas possibilidades para que ele possa ser um adulto feliz e inserido na sociedade, né? E você sabe, Márcia, que assim, o seu trabalho, ele acabou virando assim uma referência assim, em grupo de mães. E eu digo porque quando eu vou buscar profissionais assim para trazer aqui no Hotspot, e eu sou chata pra caramba com isso. Porque eu tenho muitos pedidos de pessoas para virem aqui para apresentar o seu trabalho, assim, eu quero falar de mim, né? Eu quero falar da minha clínica e tal. E eu sempre sou muito criteriosa e a fonte que eu vou são sempre os grupos de mães. Pera lá, deixa eu saber dessa clínica, dessa pessoa, desse profissional e tal. E o seu nome e a Behave sempre foi trazido com muito respeito, com muito carinho, por mães que já tinham sido sabatinadas em todo quanto é lugar e já estavam numa fase de muita desesperança com os filhos jovens, né? Então, aí tem o Lili, né? Sim. Liliane Senhorini, nossa grande amiga, que já não está mais aqui, né? E a Luciana Chaim. E num grupo de mães mesmo, várias outras mães que chegaram nisso mesmo, assim, com os filhos jovens, em que já não tinha mais espaço para esses jovens, porque as clínicas muito infantilizadas, né, pararam na intervenção precoce e tal. Mas mais do que isso, porque agora, recentemente, eu ainda vejo um esforço de alguns espaços abrirem, tipo, só que aí ainda falta um olhar mais humanizado mesmo para essa faixa jovem adulta, sim, né? Então, acho que essa camada assim, de mães encontraram realmente um porto seguro em você, né? Eu vejo você como uma grande referência mesmo. Eu acho que nada como você está vivendo aquilo, né? E meu filho está lá, né? E podendo estar, ele está em contato com outras famílias, com outros adolescentes, jovens adultos, né? Então, é uma realidade mesmo, né? E é isso, né? Toda vez que uma família procura a gente, seja para vir para a clínica, ou seja até para pedir uma orientação, é sempre se baseando nessa experiência, né? E eu tento contar, claro, meu filho como todo autista é único, ele tem as particularidades dele, né? E não é uma transferência. Sim. Eu sempre procuro falar com as famílias, sempre contando a minha experiência, mas dizendo que a experiência deles não necessariamente vai ser igual, mas é uma referência. Eu gostaria muito de ter tido essa referência, totalmente, né? Eu faço parte de um grupo de mães aí que tem filhos nessa faixa de idade, de 23 a 30 anos, que tiveram seu diagnóstico também precoce e que não tinha praticamente nenhuma pessoa para conversar. Mesmo que fosse só para chorar junto, né? Não era nem para poder conversar um pouco sobre intervenções, possibilidades. Então, só essa conversa já é muito boa, né? Olhar que a gente não está sozinho, olhar que a gente não desistiu, né? Eu procuro deixar muito a minha equipe técnica, que é quem são os especialistas, tocar em tudo. Eles é que são as pessoas com a formação e que estão lá e estão estudando. E, claro, tem essa vontade, né? Isso faz parte, é pré-requisito para poder trabalhar com a gente. Então, são eles. Mas eu sempre tento olhar isso, né? Esse outro lado da família. E muitas famílias... a gente fala muito da questão do luto quando se tem o diagnóstico, né? Mas quando eles viram adolescentes e adultos, é muito difícil essa fase. Então, eu recebo, às vezes, muitas famílias que estão, assim,
sem esperanças, né? Elas veem quase que, é mais uma tentativa, ou talvez ele não está fazendo nada, e vamos fazer uma ocupação, né? E a gente tem que resgatar isso, né? Fazer essa família acreditar de novo que sim, sempre é possível eles aprenderem, sempre é possível a gente tornar a vida da família como um todo melhor, né? E aí eu tento demonstrar, obviamente, com pequenos exemplos do meu filho. Né? E eu acho que é um pouco isso. Eu estou muito perto da intervenção, eu faço questão disso. Tanto que, sei lá, eu nem sei te dizer a quantidade de grupos que a gente tem de famílias da Behave e outros grupos. Eu sempre estou ali, de novo, né, olhando a parte técnica no sentido de cada vez mais e estar buscando, né, profissionais que são referências, que a gente vê fazendo um bom trabalho para ser ou nossos supervisores ou nossos consultores. Mas eu quero sentir se esse atendimento está humanizado, se aquele profissional que às vezes nem, né, é uma pessoa jovem, nem mãe é, né? Nem de uma criança típica, nem de um adolescente, ele está com essa sensibilidade. E é importante a gente ter isso, né? Em alguns momentos, a gente precisa recuar um pouquinho, acalmar essa família e dar esperança de novo, né? E não vai ser do dia para a noite, né? Quando você pega muitas vezes um adolescente ou até um adulto que está há anos sem uma boa intervenção, e os pais sem uma boa orientação, é uma retomada, né? Você, às vezes, demora 1 ano, 2 anos para começar a família sentir, puxa, a clarear um pouco, a ter felicidade, a ter sorriso no rosto. Mas, graças a Deus, eu tenho vários exemplos na clínica e isso é muito prazeroso, quando a gente consegue compartilhar isso. É muito bom. Você mencionou essa questão do luto, né? É interessante. Eu conversava disso muito com a Lili também. E tem várias mães que falam disso, de vários lutos, né? Exatamente. Porque não é necessariamente só quando você tem um diagnóstico lá pequenininho. São muitos lutos, é o luto né? do diagnóstico, é o luto da escola, é o luto quando você compara seu filho, né? Quando fica mais evidente essas comparações, é o luto de você não conseguir alfabetizar. São muitos que vão aparecendo nessa trajetória, né? E, claro, quando chega o adulto, parece que ele é meio que uma pedra, né? Porque parece que daí para frente não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Você ainda, quando é a precoce, aí uma infância, aí uma pré-adolescência, uma adolescência, mas quando chega no adulto, parece que, principalmente porque também a gente não vê tantas opções. Né? Então, é isso também, né? É difícil, às vezes, para a família lidar com essa realidade e saber como, o que mais ela poderia estar fazendo para o desenvolvimento e para ter um adulto funcional, mesmo sendo nível 3 de suporte. O meu filho é nível 3 de suporte. Né? Então, eu não posso achar, puxa, é mais fácil então eu deixar ele em casa, acomodado, assistindo uma televisão. Ele é, apesar dele ser um autista nível 3, ele não tem comportamentos interferentes, ele não é um adulto hoje com comportamentos mais agressivos, né? Que é o perfil dele. Tá. E o desenvolvimento dele foi para isso. Então, digamos, ele não dá trabalho, né? E aí, só por isso, eu não vou continuar pensando, não, mas eu quero que ele possa viver mais experiências, ele possa ganhar mais habilidades, né? Então, às vezes a gente quer cair numa zona de conforto e falar, tá tudo bem, né? Ele tá aqui, ele lê uma... Não, mas ele pode aprender mais. E ele tem tempo. Eu não fui com 50 anos fazer uma faculdade. Porque ele que tem 23 anos só porque ele é autista, a gente não pode continuar investindo no potencial dele, né? Perfeito. Então, ele é sempre o meu espelho. E eu também, claro, né? É claro que, apesar de ter a clínica, a gente ter um bom suporte, eu ter bons profissionais nesse caminho, que não foi cedo, né? Vamos colocar que eu fui para os Estados Unidos com ele quando ele tinha praticamente 14 anos, né? Porque eu já sentia que aqui... Não tinha... Estava ficando difícil, ele estava entrando saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, tendo comportamentos aí sim mais agressivos, porque ele tinha uma comunicação praticamente nula, né? Então, assim, naquele momento eu senti essa necessidade, né? E claro, aí várias coisas foram acontecendo, eu tive essa oportunidade de ir, ter bons profissionais, olhar de uma outra forma, enxergar
Theo como ele era e não como eu estava idealizando, né? E nesse caminho a gente veio conseguindo isso. Mas isso não quer dizer que, puxa, eu vou me conformar, né? Porque eu quero que, mesmo que ele, em um ano, ele possa aprender 5 habilidades funcionais, isso é um ganho gigante para mim, para a vida dele, né? Não é só para aquele momento. Então, essa é a busca. E é isso que a gente tenta dividir, né? E mostrar para as famílias. Com as famílias. O Theo, hoje, como que ele se comunica? Ele consegue falar, né? Ele é verbal, vamos dizer assim. Tem um pouco de apoio da comunicação aumentativa alternativa, mas pouco. Ele não é um paciente que usa muito bem, até porque ele não começou desde pequeno. Mas ele tem uma comunicação funcional, ou seja, é muito mais para pedidos, para mandos, para conversas que lhe interessem, né? Ele não consegue ter uma comunicação ampla. E é isso que a gente continua trabalhando, porque essa comunicação, essa não comunicação ampla, impede que ele esteja mais inserido na sociedade, sem dúvida. Então, se ele está num grupo de amigos com a gente, se o Theo pudesse falar mais, comentar mais, fazer mais perguntas, é claro que ele estaria mais inserido, mas ele ainda tem dificuldade. E é nisso que a gente segue trabalhando, para estimular essa vontade, né? Porque a gente sabe que ele tem essa capacidade, mas ele não tem essa vontade, porque ele está ali no mundo dele, bem assistido, confortável, essa é uma verdade, né? Consegue, basicamente, fazer tudo o que ele quer, né? Seja escolher uma comida, seja assistir uma televisão, seja dormir na hora que ele quer, enfim. Mas a gente quer mais, né? A gente quer que ele possa realmente se comunicar, principalmente porque, no caso do Theo, ele demonstra ter afeto pelas pessoas. Tá. Ele demonstra, ele fica feliz quando ele vê as pessoas queridas que fazem parte do nosso círculo de amigos ou de familiares, né? Mas ele tem essa barreira, ele tem essa dificuldade de se comunicar. E é isso que a gente segue tentando trabalhar, despertando devagarinho. Claro que ele já avançou bastante, se a gente pegar até há 7, 8 anos atrás, mas a gente entende que ele ainda tem bastante capacidade e que vai ser fundamental, né? Eu não quero continuar sendo a voz do Theo em alguns momentos, né? Eu quero cada vez ser menos a voz do Theo. Eu quero que o Theo possa ele expressar, né? E conversar e ter atitudes. Então, esse é o caminho que a gente trabalha bastante com ele hoje. Além de, claro, algumas coisas das independências que a gente fala, né? Apesar de ele ser um nível 3 de suporte, ele ter associado aí deficiência intelectual, TDAH. Então, a gente sabe que questões de segurança são muito importantes, mas a gente já consegue deixar ele 3 horas sozinho em casa, né? Então, ele já sabe atender um telefone, ele já sabe pegar uma comida na geladeira, ele já sabe ligar uma televisão, ele não sai do prédio, né? Claro, a gente mora num prédio, sim. Tem estruturas de segurança. Temos uma câmera dentro de casa, mas são liberdades que são importantes, né? São importantes para nós, enquanto pais, né? Nós somos uma família pequena, é só eu, meu marido e o Theo, ele não tem irmãos. E importante também para o Theo, porque muitas vezes, sei lá, eu posso sair para ir no mercado, fazer uma compra, e ele não quer ir. Não, isso é muito grande, Márcia. Né? Isso é muito grande. Então, você quer ir numa farmácia, você quer buscar alguma coisa. Exatamente. Às vezes, eu vou dar um exemplo assim que às vezes você fala, né, quem tá de fora. Às vezes, sei lá, sábado de manhã a gente quer tomar café da manhã na padaria. E ele não quer ir. A gente dá a opção. Você quer ir? Não, eu quero tomar café em casa. A gente vai, toma café, traz o café dele. Então, pra gente, a gente não é impedido de fazer aquilo que é prazeroso pra gente enquanto casal. E ele tá bem em casa assistido e fez o que ele quis. Porque também levar, né, o seu filho a toda hora, às vezes não tem jeito, às vezes a gente tem que levar, mas toda hora para um lugar que ele não tá com vontade, que ele quer continuar de pijama e deitado e talvez dormindo mais 1 hora ou assistindo uma televisão, é tão bom isso, né? Se você puder construir essa habilidade e dar essa opção, de novo, é dignidade. É dignidade, exatamente. E é isso, quando eu falo da fala, é um pouco isso, né? Que a gente fala muito de assentimento, né? Que
isso está hoje até muito na mídia, né, falado, mas não é um assentimento só por qualquer coisa. Não é que eu também, né, assim como qualquer adulto ou um adolescente, não é que a gente pode deixar eles fazerem tudo o que eles querem. A gente tem, né, regras, a gente tem coisas a cumprir. Mas a gente olhar para eles e entender, puxa, ele está mais confortável dessa forma. E não é um problema eu não levá-lo. Eu não estou também sendo uma mãe ou um pai ruim porque eu não estou. Não, porque ele não está aproveitando aquele momento. O momento dele está muito mais prazeroso sozinho em casa, sem ninguém falando na orelha dele, né? Então, é isso. É a dignidade, né? E para todo mundo, e para a família também. Né? Sim. Então, isso é muito gostoso. Então, quando a gente conseguiu fazer isso... E lá atrás, a gente tinha muitas dúvidas se a gente conseguiria fazer isso, né? São grandes conquistas, né? São. Eu vejo, assim, algumas coisas, né? Quando, num planejamento, assim, ao longo de uma vida, né? Algumas falhas, assim, justamente por essa dificuldade de perspectivas, quando são casos que, às vezes, são mais graves. Então, uma criança que tem uma deficiência intelectual, que tem algumas comorbidades mais importantes. Às vezes eu vejo famílias batendo muita cabeça nessa questão da alfabetização, perdendo uma energia danada, desgastando a criança, desgastando, né? E assim, não que não seja importante, mas na fila do pão, das coisas que você precisa, sabe? E porque fica num processo de negação, né? Às vezes também os profissionais que estão envolvidos também não abordaram da forma adequada. E, cara, assim, sei lá, tipo igual a fórmula de Bhaskara na minha vida. Exatamente. X, zero funcionalidade, né? Ou tá ali com a criança não verbal, aquelas... vai montar aquelas... As pranchas de comunicação. As pranchas de comunicação, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, quem me acompanha é super batido aqui. Hipopótamo. Ah, você tá de sacanagem? Qual a chance daquela criança que já não quer se comunicar, encontrar um hipopótamo? Para que ela precisa aprender isso, né? Me erra, né, coleguinha? Você tá me, né, no judia, né? Então, umas coisas assim. E aí, tá, bate cabeça. Aí aquela família passa por aquele luto, né? De entender, cara, não é uma frustração absoluta, desgaste e sofrimento. Para todos e para o indivíduo também. Né? Você torna aquela terapia aversiva para aquele paciente. Completamente. Para aquela criança. Porque tudo isso é com muito sofrimento, sacrifício. Muita tortura, né? Aí, então, tá. Entendeu que não é a escola, não é aquilo, não é esse caminho. Então, agora vamos tornar as habilidades de vida diária. Aí você pega, então, aquele jovem e eu vou tornar ele uma Amélia. Então, agora é só serviço de casa. Lavar a louça, passar roupa, lalalala. Tipo, cara, só que não também. Por quê? Porque é molecada, cadê o prazer? Cadê as coisas legais? Tá pulando outra etapa também, sabe? Exatamente. Assim, eu falo, o que aconteceu com essas pessoas? Ficaram loucas? E muitas vezes é uma coisa que eu falo aí, colocando cada família tem o seu modelo e a sua estrutura, né? E você tem que respeitar muito isso e mergulhar nisso para entender isso. Então, claro, se é uma família que tem um pouco mais de condição, que tem uma estrutura ali, para que eu vou ficar ensinando aquele menino para lavar a louça se ele nunca vai lavar, né? Porque tem uma ajudante do lar ali, enquanto eu poderia estar ensinando uma outra habilidade muito mais prazerosa e funcional para ele. Exato. Né? Para cuidar da sua coisa mais individual, que aí sim ela é muito mais íntima, porque ela fala da segurança, né? Exato, um autocuidado, do que lá, não, uma higiene, exatamente. Sabe? Uma higiene, um autocuidado, a percepção de si, do seu corpinho. Pô, os hormônios, né? A molecadinha. A sexualidade. Exato, sexualidade. Que é outro tabu, né? A gente vê muitas famílias com muita dificuldade de... Sim, eles vão ter um momento que vai despertar a sexualidade. É fisiológico para todos. Não tem, ponto. Né? Ele é neurodivergente, mas ele é lá, fisiologicamente, ele funciona. Normalmente está melhor que a gente. Não os parou exames de crescer. Estão ok, né? O hormônio está... E a gente precisa entender que isso é importante para eles. E a gente vai ter que ensinar, e vai ter que respeitar... E vai ter que entender que não dá para podar. Porque às vezes tem família, não, eu quero dar remédio, eu quero cortar.
Não, porque isso pode causar um problema mais complicado em termos de comportamento. Sim, sim. Né? E aí é isso. E aí, claro, eu acho que junto uma coisa importante aqui, profissionais que tenham experiência. Porque, às vezes, também o próprio profissional fica recomendando esse tipo de intervenção, né? E que não faz sentido, né? Por isso que a gente procura hoje, a gente investe muito, tanto profissionais com essa capacitação, com essa formação, assim como ter dentro da clínica, né, currículos adequados para cada faixa etária. A gente atende de intervenção precoce, temos lá pacientes com 2 aninhos, 1 ano e 8 meses, até adultos de 30 anos. Mas cada um tem a sua faixa, né? Ou seja, você tem currículos específicos. E são currículos, né, basicamente, que vão trabalhar isso, né? A gente tem 2 que a gente usa mais com evidência, né, para essa população, que um é para trabalhar habilidades funcionais de vida diária, que é o EIFOS, e o outro, que é o Essential for Living, que é para trabalhar o que é essencial para viver. Exato. E aí são habilidades funcionais, né? O vida diária é um pouco mais, digamos assim, aprender igual, né, ao seu par, digamos. Mas dependendo daquele paciente, Contexto, daquele contexto, daquele indivíduo, quais são, né, a complexidade dele de aprendizado e tudo mais, não dá para ser aquela caixinha bonitinha, quadradinha. Não é uma questão só de mudar o ensino para que ele aprenda. Às vezes ele não vai ter condição de aprender aquilo. Então, para, não vou ficar insistindo aqui. Sei lá, se amarrar sapato, porque ele tem uma questão motora muito difícil, compra o sapato que não tem laço lá. Vida que segue, que entende? Que diferença vai fazer na vida? Nenhuma, né? É bem isso, né? Então, para que perder tempo de ensino? E, de novo, a criança também, o adolescente, o adulto também vai ficando de saco cheio. Exato. Né? E aí a terapia fica aversiva, né? E no fim das contas, a gente não está ensinando nada que é funcional, né? Então, é isso. Você tem que ter tanto esses tipos de currículos que são essenciais para você usar para avaliação, são instrumentos avaliativos, a gente trabalha com ciência, a gente precisa ter lá, né, tudo isso muito bem aplicado, mas você também precisa ter pessoas do lado de cá que saibam fazer isso, né? Tem que ter o raciocínio clínico, né? Exatamente. Por isso que é difícil, e não que eu entenda de forma passiva, mas por isso que é muito difícil e muitas clínicas às vezes preferem assim, atendemos até 12 anos de idade, porque ele às vezes não quer investir, né, em mais instrumentos avaliativos que são importantes para a cidade e profissionais que tenham essa capacitação, né? Hoje a gente porque, de novo, né, desde que eu abri a clínica, o meu filho é um adolescente, né? Ele já tinha isso. Então, a gente sempre foi procurando se não ter profissionais que já tinham essa experiência, formando profissionais para atender essa população. Porque é diferente. É difícil você ter um profissional, às vezes a gente tem que consegue atender uma intervenção precoce e um adulto. Mas né? Até pela sua... Não só a formação, ele pode até ter crescido, mas pela sua vocação mesmo. É o perfil. É um público diferente, né? Então, isso é muito importante. Acho que essa é a grande dificuldade, né? E ter pessoas que tenham essa capacidade de conversar com as famílias dessa forma, né? Trazer essa importância, mostrar essa importância. Porque eu posso te dizer que eu não sei quantos casos eu já tive na clínica de famílias que batiam muito na alfabetização, que foi um ponto que você falou. Que era tipo condição sine qua non. Não, eu só vou deixar na terapia ou ficar se ele... A gente quer que seu filho seja alfabetizado, é óbvio que sim. Se ele tiver toda a condição para isso, né? É claro que é um diferencial muito importante até para a comunicação, né? Ele saber escrever, ele saber digitar. Mas, às vezes, isso não vai ser possível. Mas vamos fazer de outra forma, né? Aí vamos trabalhar a alfabetização funcional. Porque aprender coisas... Uma capacidade menor, que ele vai aprender por associação, porque ele vai aprender a palavra como símbolo, porque ele vai saber digitar, porque ele copia. E ele vai conseguir fazer certas coisas importantes para ele, né? Mas é difícil, porque... Sabe qual é a frase que as famílias falam? Então, meu filho é autista e vai ser analfabeto também. Essa palavra analfabeto, ela tem um peso muito grande. Tá.
na sociedade. Um estigma. Tem um estigma. Na sociedade. A gente sabe, para uma pessoa típica, quando você vê alguém que é analfabeto, sempre tem, né? Claro que se você é uma pessoa mais instruída e mais culta, você fala, puxa, aquela pessoa não teve a oportunidade, com certeza, na vida de ser alfabetizada, e isso é muito triste, um país que deixa que as pessoas não sejam alfabetizadas, né? Nós estamos falando de uma realidade de país e nós temos muito no nosso. Mas imagine uma família que está ali, que já vem... E quando você fala, não, mas o meu filho, além de autista, ele vai ser analfabeto, é um luto bem pesado. Eu posso dizer que são raras as famílias que conseguem lidar bem com isso, né? E aí a gente tem que saber explicar isso, né? Não de uma forma também rude, Sim, simplesmente fechando a porta, mas mostrando saídas, sem né? dúvida. Não, é uma dor completamente legítima. Não há como, não tem como invalidar isso. Sim. Não é sobre isso. Mas é sobre... Porque não dá para competir, né? Eu digo, o nosso luto, num geral, ele tem que caminhar com o acolhimento e o auxílio ao desenvolvimento do nosso filho. Uhum, exatamente. Não dá para a gente ficar naquela coisa e, por conta disso, a gente ficar forçando, né, o nosso filho a algo que só não vai. Não Simples, vai. Não vai. E, às vezes... Né, o profissional que está ali na frente, obviamente, se for capacitado, ele consegue ver isso com clareza, né? Ele consegue, ele tem toda a demonstração. E aí é isso, né? E aí eu acho que tem a sensibilidade nossa, e esse é um grande treinamento que a gente fala. É dolorido, esse lugar é muito dolorido, né? Principalmente porque as escolas não dão suporte nenhum, né? Então, ainda você tem essa questão. Eu tirei meu filho da escola com 12 anos, né? Por uma decisão em conjunto com o médico dele, os profissionais dele, e foi a melhor coisa que eu fiz para ele. Tenho certeza absoluta. Mas você pode ter certeza que as pessoas torceram o nariz, né? Julgar, mas como assim? Ele não tem... E aí vem né? Se você entra nessa paranoia, se você não está preparado, se você não acredita naquela tua opção... Que você está fazendo, né? Você fala, mas como assim? Você tirou seu filho da escola? Mas por quê? Ele é incapaz? Ele é... né? Vários julgamentos. E o julgamento vem da família, às vezes pode vir até do seu parceiro, porque às vezes pode ter, né, uma divergência. É natural, isso é natural, né? Eu acho alguma coisa, meu marido acha outra. Então, não é uma briga fácil. Mas eu, por exemplo, no meu caso e no meu exemplo, sem dúvida foi a melhor coisa que eu fiz para ele. Né? Foi dar mais qualidade de terapia para ele, poder fazer, sim, uma alfabetização funcional, que é o que ele tem, mas poder ter tempo para fazer isso, do que fingir que ele estava na escola, aprendendo que não estava, incluído que não estava. Exato. Né? Né? Mas é uma decisão difícil. Hoje, inclusive, continua aparecendo casos assim na clínica, que muitas vezes... Às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com umas famílias, né? Até usando aí, de fato, o meu exemplo, porque ele é real, né? Eu fiz isso, de fato, correndo até o risco de ter uma denúncia, né? No Ministério da Educação, porque você tem que ter o filho matriculado, né? O adolescente matriculado, tem né? No mútuo, né? Porque, Brasil assim, também a gente sabe que... Tem, mas as escolas também fazem vista grossa, porque também não iam querer tanto seu filho na escola, né? Não. O máximo que é se você tem alguém meio maluco que vai lá e te denuncia de fato, né? Que aí pode ser porque você negligenciou os cuidados com o seu filho, que é uma outra coisa, né? Mas hoje em dia o que a gente vê quando tem a desescolarização é um alívio da galera, né? Do tipo assim, porque a escola não sabe o que fazer com os nossos. Então, a hora que você tira, é do tipo, todo mundo finge que não vê, né? Assim, então, e essas famílias as denúncias são mais em caso de maus tratos ou algo nesse sentido. Isso. Porque a desescolarização, porque eles estavam ligando o tempo inteiro para você buscar mais cedo e aí você para de levar. Ou dizendo, se a T não vem, nem chega perto. Entendeu? Tá todo mundo numa ótima. Conheci inúmeras famílias, né? Assim, o Altispod acaba sendo um intensivão para mim de muitas histórias, muitas vivências, né? De desescolarização, e aí é o alívio da família quando isso acontece. É muito triste dizer, mas essa é a realidade, de novo, né? Porque casos mais graves, do jeito que está hoje, se não for uma escola especial, não se sustenta. Aí, quem tiver algum depoimento feliz para contar, conte pra gente, porque tudo que a gente quer é contar modelos positivos, né?
porque, em regra, só tem modelos negativos. O que eu tento trazer com a minha experiência, que foi a minha opção, que eu tive que tomar, é sempre assim, né? E eu falo isso para quando eu tenho oportunidade com algumas famílias, dizer... É importante você fazer uma pergunta. O que seu filho está fazendo na escola? O que ele está ganhando? Ele está conseguindo absorver o conteúdo escolar? Se ele tiver, ok. Se não, tudo bem, a gente pode fazer isso no contraturno. Ok. Ele está realmente socializando? Se ele tiver, é um ambiente que a gente não vai reproduzir na terapia. Legal, ele está fazendo amigos, ele está socializando, ele está conseguindo... Legal. Se ele não estiver fazendo nenhuma dessas duas coisas, o que ele está fazendo na escola? Mas quando são casos mais graves, geralmente não cumpre nenhuma dessas perguntas que você fez. E olha, não é tão mais graves, não. Não, hoje em dia tá difícil mesmo. Assim. Porque hoje virou depósito, né, gente? Hoje isso de que a escola é para todos é muito entre aspas, para quem estiver me ouvindo no Spotify. A lei de inclusão tá só no papel. Né? É uma piada de mau gosto. Né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, né? É encarar, é olhar. Claro que a gente também entende, que muitas vezes é um conforto para a família estar na escola, porque às vezes é um momento que a família, né, que o pai ou a mãe tem de fazer alguma coisa, porque é seguro, né? Ou muitas vezes para quem precisa trabalhar e não ter opção, ponto. Exatamente. Né? Então, a gente não é só julgar, não é isso, né? Zero, e às vezes são eu muitas entendo, variáveis. Porque a família sabe, porque às vezes terapia, eu sei, a gente tem uma clínica, o terapeuta fica doente, acontece o problema, a gente tem que desmarcar uma terapia, claro que a gente evita, não é o que a gente quer. Mas escola, entre aspas, faça chuvas, faça sol, ela tá lá e você pode levar seu filho. Então, é uma discussão que a gente tem que ter. E aí, gente, vamos pensar em alternativas, vamos pensar em estratégias, não vamos só ficar refém disso, né? Isso é que é ruim, a gente ficar só refém dessa opção e aí não está construindo nada de promissor para o seu filho, né? Essa é a grande questão, né? E muitas vezes gerando comportamentos interferentes que não existiriam se ele tivesse assistido de uma outra forma, né? A gente tem que ter um olhar muito desnudo para a realidade. Sim. A gente se despir das nossas expectativas enquanto mãe, enquanto pai, né? Porque a gente colocou filho no mundo não foi para suprir as nossas expectativas maternais, paternais, né? Isso aí é um egoísmo, um egocentrismo muito grande. Então, não, eles não estão aqui para nos satisfazer. Eles são indivíduos com histórias próprias, né? E a gente está aqui para guiá-los e tentar. O nosso papel é esse, assim. Então, é algo que a gente realmente precisa conseguir sair disso, assim, né? Sim. Então, o nosso luto, ele é nosso, que a gente tem que resolver, né? Eu falo assim, olha, chora no banho, chora na terapia, você é o adulto da relação ali, você busque suas ferramentinhas, entendeu? Mas, assim, o seu filho, ele precisa que você assuma esse seu papel. Não dá para pagar de isentão, né? Então, eu não sou psicóloga da mesa, então vocês veem que eu realmente não tenho delegar, né? E nem delegar essas responsabilidades, né? Tem responsabilidades que são suas. São suas e acabou. Não adianta, eu vou jogar lá para a escola não, e acabou. A escola que se vire. Não é assim. Não. Nem um aluno típico que dirá, né, um neurodivergente. Então, não é. Você, enquanto, né, pai e mãe, você tem essa responsabilidade. Né? Mas, claro, a gente tem que tomar muito, e aí falando já ao lado da psicologia, de não transferir as frustrações para eles. Isso. E principalmente para eles no sentido prático, né? Ou seja, eu estou transferindo essa minha necessidade, que eu quero tanto que ele seja alfabetizado, e eu estou fazendo ele ficar lá horas num processo, né, completamente aversivo para ele. Isso num plano terapêutico como um todo, né? Isso Sim. em tudo que a gente, né, submete. Eu estou dizendo isso em voz alta, mas é como um mantra para mim também, né? A gente tem que sempre se relembrar disso. Eu estou sempre fazendo esses questionamentos, né? Meu filho ainda é muito pequeno, mas eu estou sempre me colocando nesse lugar eu preciso ajudá-lo a se desenvolver no melhor potencial dele. Meu papel é esse, né? Então, como? Tentando respeitá-lo na sua essência. Ele. Enxergando ele. Exatamente. Né? Quem é ele? Como que eu posso ajudá-lo nesse processo? O que ele está me pedindo? Porque eles pedem.
né? De uma forma ou de outra, eles pedem. Então, ter tempo para enxergar. Às vezes a gente está tão absorvido em tantas demandas, em tantas cobranças, em tantas frustrações que a gente não consegue enxergar, né? Às vezes você precisa afastar um pouco as coisas, respirar um pouco, enxergar e tomar caminhos mais concretos, com mais calma, né? E claro, a gente sempre fala muito desse processo, desse suporte que a família precisa ter, tanto na medida do possível, as terapias individuais, que são para tratar as suas questões individuais, e também a orientação parental, né? Para ouvir o que está acontecendo, né? Trazer a dificuldade dali, ouvir a dificuldade daqui, e juntos tentar fazer um melhor plano terapêutico, uma melhor intervenção para o seu filho, pensando hoje, pensando no amanhã e pensando lá na frente, né? No Brasil, a gente não tem. Nos Estados Unidos, você vê, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais que trabalham ajudando famílias a pensar no futuro. A planejar o futuro. Legal. Né? Ou seja, psicólogos especialistas que falam, olha, você tem um filho autista ou com, né, outra deficiência. Como é que você está pensando hoje? Hoje ele está na escola, mas como é que você pensa daqui? Como é que vai ser o futuro? Quando é que ele vai ser adulto? Como é que você se enxerga? Ampliando essa visão, né? E fazendo planejamentos e talvez lidando com questionamentos antes deles acontecerem, né? Vou dar um exemplo. Eu pego alguns exemplos na clínica, principalmente quando são meninas, das famílias não se prepararem com antecedência para a puberdade. E é muito importante se preparar para isso. Não dá para esperar a menina chegar na puberdade. Porque ela vai passar por todo um processo que é difícil, né? De mudança hormonal, de ter uma menstruação, de mudança do corpo. E você já precisa pensar o que é o melhor. Você precisa ter um médico acompanhando isso, né? E às vezes, a família tem um certo pudor mesmo, né? Uma certa dificuldade de acessar aquilo. Porque como eles têm, muitas vezes, né, uma deficiência cognitiva, você sempre fica enxergando ele como uma criança, né? Ou seja, ele tem 15 anos, você está enxergando ele está no corpo de 15, mas você está enxergando ele como 7 anos, 8 anos. E aí é muito difícil. Eu vejo famílias sofrerem bastante com isso, né? Porque não se preparam. E aí faz parte, na minha opinião, dessa equipe clínica que está acompanhando esse paciente já discutir isso com antecedência, né? Para também a família ir trabalhando, né? Tudo isso dentro da sua cabeça, dentro das suas emoções, né? Você tem que treinar, por exemplo, uma menina para usar um absorvente. Isso. Né? Você tem que treinar uma menina quando aparece o seio, como é que, né, que ela tem, que ela não pode mostrar, que ela não pode deixar que ninguém toque. Não dá para ignorar isso. Isso é muito importante. Isso é dignidade, né? É cuidar. Então, você pensar um pouco lá na frente, né? Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente está tão envolvida com os problemas que já estão acontecendo ali, mas a gente sempre precisa estar trabalhando com antecedência. Ainda mais eles, essa questão de previsibilidade, com a rigidez. Imagina você pega de surpresa, assim, você pegar, você tá, sei lá, sozinha, alguma coisa, menstruou. Exatamente. Né? Imagina o quão traumático é isso, assim, você entender e você lidar com aquilo, e você né? não está fazendo os acompanhamentos clínicos, porque muitas vezes dá para saber quando uma criança vai menstruar. Se você tiver um bom acompanhamento clínico, né? Vai fazendo. Isso é fundamental. Isso é você cuidar. Essa é uma responsabilidade que a família tem que ter. Cólicas, né? Que vai ter, mal-estar, enjoo, muitas coisas. Às vezes aquela, né, não verbal, não vai conseguir explicar aquilo. Tanto como, né? São tantas coisas, enxaqueca. Sim, tantas tudo que coisas, vem junto com esse desenvolvimento do nosso corpo, né? E muitas vezes o pai e a mãe continuam enxergando, porque ele está trabalhando muito mais com a questão não cronológica, e sim com a idade ali, né, cognitiva, e fica com aquele, eu diria até um apego mesmo, né?
mas não dá, né? Sim. A gente precisa ter coragem, enfrentar e ter profissionais ajudando nesse processo, né? E aí vai toda uma rede, desde médicos, medicação específica que pode ajudar, né? Para atrasar uma menstruação, ou até para cortar uma menstruação. Imagina, né? Muitas vezes uma menina autista nível 3 de suporte. Né? É muito difícil você achar que ela vai conseguir, né, passar por um ciclo com isso, se cuidar, Tem toda uma questão de higiene, de segurança, de uma série de coisas, né? Então, realmente. tem que ser antes, tem que prever e tá tudo Sim. bem. E isso é o que você está falando, olhar para ele como indivíduo e não para você, né? Sem dúvida. Então, isso é o que a gente chama de a intervenção que você tem que olhar quando esse indivíduo começa a entrar na puberdade, ir para a adolescência e ir virando caminhando para adulto. Né? A gente tem, por exemplo, adolescentes adultos, né? Hoje a adolescência está um pouquinho mais esticada, né? Mas você tem aí, entrando num jovem adulto, muitas vezes que tem interesses, né? Por outras pessoas, em namorar. Sim, mas quer se relacionar. Quer se relacionar, mas não tem nenhuma habilidade, não conhece, não sabe, identifica talvez por referências pequenas que tem. Então, você precisa trabalhar, né? Sim. Desde as emoções e as regras sociais. Isso. Né? Porque senão você vai ter um problema lá na frente, né? E às vezes tem essa proteção, né? Ah, não, é menina, não, eu não quero. A gente não consegue controlar tudo, né? Então, por isso que ter profissionais que consigam estar caminhando junto com a família, enxergando aquilo antecipadamente, esse processo, é fundamental para que tudo seja mais fácil. Porque o que a gente quer é isso, menos sofrimento. Menos sofrimento, né? Menos exposição. Menos exposição, situações vexatórias, humilhação, experiências ruins que você vai colecionando, né? Enfim. Porque aí é frustração em cima de frustração, né? E a gente sabe o quanto é dolorido, né? Você ser julgado pelos outros, sem né? dúvida. E por isso que esse é o nosso trabalho, tá ali junto, né? Dos profissionais, já antecipando, né? Todos esses fatos, tendo uma equipe multi ali, que envolve médicos, psiquiatras, né? Médicos clínicos, para poder acompanhar esse desenvolvimento, para que tudo seja feito da melhor forma possível, dentro da condição daquele indivíduo, né? Você mencionou duas escalas aqui, né? AFOS e Essential for Living, né? Então, fazendo ali a avaliação, que vai individualizar, ver qual é o repertório que está esse indivíduo, e pensando, então, já no adulto, quais, a partir disso, claro, então, vai ser individualizado, mas quais objetivos, assim, então, que você acha que as famílias têm que observar? Que para os adultos, sabe? E que costumam ser, às vezes, negligenciados, enfim. Eu acho que o importante é, nesse momento, né? Quando se começa a fazer uma avaliação nesse sentido, tem que estar muito perto da família para olhar qual é esse contexto familiar, quem vive na casa, o que é feito, quais são as atividades de lazer, para aí começar a planejar isso e pensar em itens, como eu disse também, de segurança e de prazer, né? Então, puxa, eu tenho um adulto como meu filho que às vezes não gosta, ele adora passear, ele é super parceiro para passear, mas ele também gosta muito de ficar em casa. Então, nesse momento que ele vai ficar em casa, o que ele poderia fazer? Ele poderia assistir um filme sozinho, ele poderia ter um hobby que ele gosta, começar a procurar essas coisas, né, que são que ele tem uma vontade ou que ele tem até uma habilidade, né? E junto com a família ir montando isso, né? Ou em situações de emergência. Então, por exemplo, se você pega o AFOS, ele tem desde o treinamento, passo a passo, até, por exemplo, se a criança estiver sozinha, ela precisa chamar um bombeiro, né? Então, tem que ter um número lá acho que é um 90, né? Tem que ter o número da... Coisas práticas, pensando assim, pode acontecer emergências. A gente não domina tudo, né? Então, é desenhando esse processo dentro do perfil que daquele indivíduo que ele tem, o que ele é capaz, o que ele faz, o que ele está exposto. É uma família que viaja todo final de semana, que tem mais irmãos, que tem uma questão religiosa, vai numa igreja num final de semana, a família, né? A pessoa... O adulto vai participar também. Então, a gente ir devagarinho, olhando
a realidade, porque, de novo, não é ensinar a amarrar o sapato se não é essa habilidade que interessa, né? Porque no livro, ou no protocolo, no currículo, vai ter milhões de habilidades que a gente pode ensinar. E ele ajuda a fragmentar, para ensinar melhor aquela habilidade. Mas o mais importante é essa discussão, né? E pensando, de novo, no máximo de autonomia que você vai poder dar, né? E habilidades que a gente chama de funcionais, né? Ou seja, o que é funcional? Que ele possa se cuidar sozinho, que ele possa ter alguns interesses sozinhos, que ele possa, se ele quiser se comunicar com alguém, ter mecanismos para fazer isso, né? Coisas que sejam simples, não sejam às vezes tão complexas, né? Às vezes você não vai conseguir que um adulto exprima um sentimento muito complexo, né? Através de palavras, por exemplo. Mas ele pode ter pequenas atitudes para dizer que ele está com uma saudade de uma pessoa. Ele pode mandar uma mensagem, por exemplo, né? Ele pode fazer uma ligação de vídeo, ele pode fazer algumas coisas, mesmo que ele não consiga expressar tão adequadamente, né? O que ele está sentindo, né? Então, aí, devagarinho, ir entendendo aquele indivíduo e descobrindo essas habilidades e trabalhando, né? Pensando nesse bem-estar dele e na individualidade também dessa família. Claro que tem que compartilhar, como eu disse, né? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto do meu filho. Olha, ele até poderia ter uma habilidade... porque ele obedece, ele sabe regras de atravessar a rua sozinho. Mas eu não quero que meu filho atravesse, em hipótese alguma, a rua sozinho. Porque eu não confio no trânsito, né? A questão não é só ele. Se ele for aprender, ele vai aprender dentro da limitação dele, seguindo regras. E todo mundo quebra a regra no trânsito. Então, eu, enquanto família, falo, olha, essa habilidade não ensine para ele. Ele está proibido. O que é para ensinar é que ele está proibido. Se tem uma faixa de pedestre, ele fica na calçada e não atravessa e espera dar a mão para alguém ou tá do lado, né? Então, aí eu estou mostrando um exemplo que, para mim, é uma questão de segurança. Talvez ele até tivesse uma habilidade. Mas eu, enquanto família, né, não quero correr um risco desse. Sim. Então, por isso que essa discussão com a família é muito importante, né? E mapeando coisas que são fundamentais para o bem-estar da família, né? Que pode ser até uma ajuda um pouco doméstica, dependendo daquela estrutura da família. Sim, sim. Né? Pode ser que em algum momento, né? Eu penso que é importante. Eu digo isso que eu falei, que de repente... Não, mas é verdade. Você transformar em Amélia, porque eu falo que o pessoal sai do 8 ao 80, assim, então nunca faz nada e de repente só isso. Só faz aquilo, exatamente. E não enxerga outras coisas, exatamente. né? E às vezes um excesso que justamente às vezes não é nem a realidade da família. A família não faz aquilo. Exatamente. E aí coloca aquela criança para ficar fazendo, exatamente. né? Então não é sobre isso. Agora, se a família faz aquilo, você envolver a criança completamente. Perfeito. Então, por exemplo, eu na minha casa, como eu estava te contando nos bastidores, eu tenho ajuda uma vez só por semana. O restante sou eu que limpo, lavo, passo, enfim. Sim. Meu filho me ajuda. Claro, vamos tirar uma mesa. Vai ter que fazer as coisas comigo ali, porque eu não dou conta de fazer sozinha. Sim. Então, faz parte da nossa realidade. É funcional para aquele contexto familiar. Exato, para casa. E dele entender que ele faz parte daquilo, na nossa sociedade ali da casa. Todo mundo tem o seu papel de fazer aquilo funcionar. Sim. Né? Ele não fica passivo enquanto eu fico ali servindo, porque ele tem habilidades para isso e a gente tem treinado cada vez mais, né? Quando ele era menorzinho, recolhia só os brinquedos. Agora ele já tem... Não é só isso, é o mínimo. Ele pode fazer mais, contribuir mais, mas porque dentro do nosso contexto. Mas o que às vezes me espanta de programas que eu vejo, às vezes, para outras famílias... É justamente isso, assim, sabe? Ai, não, bateu muita cabeça na alfabetização, não, agora então é só AVD. Exatamente, vamos pro 8 ou 80, né? E muitas vezes até sem discutir com a família. Sem discutir com a família. Né? E, de novo, sem ter um olhar, porque nisso tudo eu fico pensando assim, mas e o prazer para essa criança, para esse indivíduo? Tipo assim, a fase da infância, adolescência, diz assim que deveria ser mais leve, mais lúdico, mais legal, que fosse, não porre. Sim. Só demanda chata pra caramba. Falei, mas cadê a parte legal pra esse pessoal aqui, entendeu? Do tipo, cadê o lúdico de verdade, a parte interessante? Porque eu só tô vendo coisa chata, que se esse programa fosse pra mim, eu tava dando na tua cara, tá entendendo?
Você tá de brincadeira comigo? Eu não faria mais nem a pau, entendeu? Né? Claro, exatamente. Então, eu falo, as pessoas perdem, assim. Eu falo, poxa, se fosse pra você um trem desse aqui, cara... Você ia querer? Você ia achar massa, entendeu? Exatamente. Não é possível um negócio desse. Exatamente. Então, de novo, acho que falta um fator humano mesmo. Falta. E essa conversa que às vezes também não é simples, porque às vezes a família também tá tão ali, né? E, sei lá, só fala um programa, coloca porque tá fazendo... Não, calma, vamos... né? A gente tem que entender que quando a gente trabalha com essa população, a gente tem que fazer planejamentos longos. Né? São processos. Não é ali, entendeu? Não adianta achar que você vai resolver tudo em 3 meses. Não é, né? Então, tem que ser um planejamento com calma. Então, tem que olhar, tem que ver a resposta, tem que... Puxa, por exemplo, né? Uma das coisas que é bem difícil e a gente tenta fazer com os nossos adultos e até os adolescentes aí que já estão chegando na fase adulta é trabalhar vocação laboral, né? Vamos tentar achar. Pode ser que a gente consiga achar uma habilidade onde ele tenha prazer e possa ter uma rentabilidade, né? Sim. Não é fácil, claro Sim. que não é. Mas simplesmente a gente vai descartar? Concordo, Márcia. Não, vamos tentar. Concordo. Né? Vamos tentar. E pode ser que, de repente, ele vai entender que ele pode ganhar um dinheiro e que esse dinheiro ele vai poder juntar e que ele vai comprar alguma coisa que lhe interessa. Olha quanto significado você vai estar dando para aquilo, né? E às vezes você fala, mas quanto que ele vai ganhar? 500? Não importa. Não importa. Não importa. Esse prazer, essa coisa individual é tão gratificante. Aí vem na questão da dignidade, de respeitar, de entender, né? Então, esse é o olhar que a gente tem que ter. Esse é o olhar, né? De olhar, puxa, vamos lá, essa habilidade foi, isso aqui não encontrou, vai errar, vai ter coisas que a gente vai, né? Com meu filho mesmo, a gente já tentou algumas coisas laborais que não deu certo, estamos tentando achar um caminho e vamos, de repente acha e vai uma coisa que, né? Ele está naquele momento talvez mais preparado, né? Vai despertar aquele interesse e vamos trabalhar isso, né? E aí é uma forma de você... Como você falou, é claro que não é demanda, eles precisam de um pouquinho de ócio também, eles precisam não fazer nada, Total. Eles precisam descansar, mas eles estão na maior potência deles, de capacidade de energia. Gente, né? É muito novo para vocês. Assim, Muito pensa, novo. dar uma aposentadoria. Exatamente. Pra galerinha dos 20, 30 anos. Não dá. Tá de brincadeira. Deixar sentado no sofá, vendo televisão ou mexendo no... Não dá, Não né? é isso, né? Então... E até desafios maiores, né? Por exemplo, a gente já tem essa oportunidade, óbvio, então, de levar meu filho para fazer viagens mais longas, onde vai ter que, sei lá, pegar 3 aviões, vai ter que... Né? Vamos ir preparando, vamos dando, vamos planejando. Olha que oportunidade, que vivência importante que ele vai ter, que memória, né? Você vê, eu pego o exemplo do meu filho, ele tem uma dificuldade enorme de comunicação, mas ele consegue lembrar e pega e me mostra, por exemplo, fotos de quando ele foi para Campos do Jordão, quando ele tinha 7 anos de idade. E ele olha aquilo e fica contando do jeito dele. Então, foi uma memória, né, prazerosa que eu trouxe para ele. E que está nele, que está dentro dele e que é nítido pelo rostinho dele a expressão de felicidade quando ele relembra esse momento, né? Como é gostoso poder fazer isso, como é gostoso a gente, né, experimentar, porque às vezes a gente pega famílias que às vezes já não saem tanto, né? Deixa de viver. Deixa de viver porque tem medo de acontecer alguma coisa, de um julgamento, de um questionamento. E aí vai ficando todo mundo infeliz nesse processo, né? Porque esse indivíduo, esse adulto, ele também não vai tendo mais experiências, né? E talvez aquela experiência que ele teve com 7 anos não foi legal, mas agora a mesma experiência com 15 pode ser muito legal, né? Porque tem um amadurecimento nosso. Totalmente, tem uma série de coisa, sim. Né? Então, isso é muito importante. E a gente também precisa expor, né? A gente precisa levar eles para todos os lugares. É isso. Eu nunca deixei de levar o meu filho e meu marido também
compactua com isso, para nenhum lugar. Ele vai onde a gente vai e a gente tem prazer, e aí se tiver que explicar alguma coisa, se tiver uma dificuldade, a gente chega, conversa com uma pessoa, a gente luta pelos direitos dele, a gente, né, mostra ele, não é escondido, não é nada, porque a sociedade precisa entender que eles existem, né? Eles existem e tem sido mais prazeroso para a gente do que já foi lá atrás, porque na maioria dos lugares a gente sempre recebe alguém, olha, o meu sobrinho é autista, eu tenho um filho autista. Né? A gente tá olhando que não sei se as pessoas estão com mais coragem de falar, se tem mais pessoas com diagnóstico. Eu acho que é uma mistura de tudo isso, mas é muito mais prazeroso você também dividir isso, né? A gente recentemente fez uma viagem, não foi esse ano, mas ano passado, para Portugal, e ele foi junto, e aí o motorista, aí no lugar que a gente entrava, sempre tinha alguém, né, que percebia, não é que estava escrito, ele nem estava com identificação. Claro que, né, tem um pouco do meu trejeito, mas às vezes não necessariamente sabe que é autista. As pessoas vêm e conversam e falam de uma referência. E é tão bom isso, né? A gente se sente mais pertencido. Sim, exato. Né? Puxa, não é só o meu filho, né? Tem mais pessoas aqui e a gente vai lutar para que eles possam estar mais inseridos, que eles tenham mais espaço, que eles tenham mais direitos, né? E que sejam mais respeitados, porque a gente sabe ainda, principalmente quando a gente fala de escola, né? Não só falando da questão de ensino, de plano de ensino, o bullying que acontece ainda, que é gigante, né? Sim. Acho que isso de expor, você tá certíssima, assim, porque até mesmo para a gente entender e para que eles se descubram e descubram novos gostos, sim, né, ou vocações, é expor, é vivendo, não tem outra forma, não, né? Não, é vivenciando, experiência, né? Experienciando tudo isso, exatamente, né? Então, as pessoas típicas, elas são ofertadas muito mais experiências e vivências. Sim. Então, a gente precisa caminhar dessa forma com eles também, expor mais, por mais difícil que seja, por mais, né? Mas a gente se movimentar dessa forma, porque encorujado em casa, assim, não vai acontecer, não vai vir até a gente. Essa ideia de que, assim, que eu vou esperar, então, para ver um dom, uma genialidade. Gente, isso aí é exceção da exceção da exceção da exceção, tipo assim. Da exceção. Entendeu? Sei lá, é tipo o Einstein, sabe? Então, é só o próximo Einstein. Então, a regra não é assim. Nem para os típicos e nem para os atípicos. Tudo para o mercado de trabalho, para a gente trabalhar. A gente tem que ir atrás, tem que correr muito atrás, bater cabeça, se preparar, procedimentos, processos, né? Sim. Então, com eles também vai ser assim. E é experimentando, né? Então, são muito jovens, né? Para a família pegar e falar, não, já deu o que tinha que dar. E chegou aí, numa fase, né? Autismo não tem validade, gente, não tem data, né? Parou aqui, né? E digo mais, né? Eu, por exemplo, eu sou advogada de formação e eu, aqui no canal, todo mundo sabe, eu parei com isso da minha vida, eu planejei isso por 30 anos da minha vida, né? 30 anos, não, mas assim, enfim. E aí, olha eu, youtuber, aos 40 anos. Você acha que isso estava no meu cronograma? Você acha mesmo que eu planejei isso aqui? Só que não. É um plot twist da vida, não é mesmo? E aí, é sobre isso, minha gente. E aí, a gente vai experimentando, a gente vai tentando, a gente vai pegando as habilidades que a gente tem, jogando luz nos nossos potenciais. Vai se adaptando, né? A gente vai uma adaptação. Soube se adaptar. E a gente precisa ajudar eles a se adaptarem. Exato. Né? E aí está a satisfação financeira. Quantas de nós, mães, que a gente renunciou para poder ajudar os nossos filhos também e não conseguiu retornar ao mercado de trabalho, também está batendo cabeça e vai conseguir fazer isso com 40, 50 anos, ou não sei se vai fazer. Ou então também é dependente financeiramente do marido, e essa vai ser a nossa estrutura familiar, né? Isso não é uma sentença de morte para ninguém também, sabe? As coisas são como são, gente. A gente precisa parar de ficar olhando o terreno do vizinho e
é isso, a vida ela é como é, né? Assim, e a gente tentar levar e encontrar a leveza e a alegria nisso, assim, sabe? A felicidade nas nossas companhias, em quem tá junto com a gente, porque o sentido da vida vai estar nisso aqui, é no agora mesmo, sabe? Sim. Exatamente. É no até agora. porque a gente não sabe o amanhã. Exato. Né? Então, o Altispod, por exemplo, ele veio de novo como um propósito para mim. Não paga minhas contas, meus queridos, não paga mesmo. Ele é um propósito. Só que foi o que me trouxe de novo pessoalmente, porque por muito tempo depois eu fiquei perdida também. Eu sabia tudo que eu queria para o meu filho, para minha família, mas eu advogada, não sabia mais como voltar ao mercado de trabalho. O mercado formal não me abraçava mais junto com os cuidados do meu filho. Encaixar, né? Não, com meus horários de trabalho, quem que ia me dar emprego? Ninguém. Então... E aí a gente se reinventa, né? A gente se reinventa, assim. Então, só que isso, pessoalmente, para mim, foi um divisor de águas, de significado para mim. Isso não é diferente para os nossos filhos, eles se sentirem, de repente, produzindo algo, de fazer algo que eles gostem, né? E, mas quanto que vai ganhar com isso? Sei lá eu. Entende? Não é sobre, são processos. Então, a gente dá o primeiro passo. Depois a gente vai entendendo como isso. E vai aparecendo, né? Como que... né? será que disso no mercado de trabalho, como que será que eu consigo inserir? Como que eu vou instrumentalizar? Então, são etapas, mas a gente precisa expor. De novo, expor. E são de formas muito inusitadas. É assim, abrir assim a cabeça. São tentativas, né? Você mesmo, ou eu mesmo, né? Tão jovem, quando a gente fez as nossas opções profissionais, a gente era uma criança. E poderia ter dado muito certo, como não. Como poderiam ter outras coisas que aparecem no caminho e que mudam. Então, mas a gente precisa viver e experimentar, né? E aí a gente não pode simplesmente... dizer que pela condição deles a gente não vai dar essa oportunidade, né, deles experimentar, que a gente vai ficar experimentando por eles para saber o que é melhor, o que não é melhor, né? Eu não sei o que é melhor para o meu filho, ele vai me dizendo, junto eu vou construindo isso, né? Então, quando é como a gente falou, quando a gente leva ele numa possibilidade de comer uma comida diferente, e você percebe que ele gosta, que ele pega, que ele quer... Esse é um prazer tão bom, né? São minutos de felicidade, mas que tem tanto significado isso, porque, puxa, eu poderia simplesmente entrar num restaurante sempre igual e pedir a comida dele e acabou, e só dar aquilo, e, né? Se ele fosse um adulto típico, ele poderia ter essa experiência, né, sozinho. Então, eu preciso pensar que nada está limitado para ele, que ele é igual e que eu vou deixar ele ir lá, gostar, não gostar. E aí a gente vai encaixando e a gente vai fazendo, né? A gente precisa estar aberto a isso, né? E, claro, para estar aberto, a gente precisa estar um pouco fortalecido em relação ao entorno, né? Aos preconceitos e os olhares, isso é fundamental, né? Você precisa ter aí uma rede de apoio, seja seus familiares, sejam amigos, sejam mães em comuns, para brigar por isso e poder fazer isso, né? Sabendo que um dia vai ser mais fácil, outro dia não, mas que vai valer a pena lá no final. É sempre isso o que eu acho, né? Poder dar essa oportunidade para eles de viver o mundo igual a qualquer um. Você olhando assim para trás, Márcia, você teria feito alguma coisa de diferente, assim? Ai, é difícil, eu não sei. Eu acho que fica confortável falar que sim, né? Por talvez agora alguns sabendo tropeços, tudo. Mas eu acho que foi uma trajetória que, claro, né? Teve a dificuldade de você saber de diagnóstico e você entender, de você não ter conexões, de ter poucas pessoas, então você ir sofrendo um pouco mais. Mas eu acho que não. Eu me sinto bem. Eu não me sinto devedora nesse sentido enquanto mãe. Eu não me sinto devedora nesse sentido. Eu acho, talvez eu pudesse ser melhor, talvez tem coisas que eu não consegui desenvolver, mas comigo mesmo eu não me sinto frustrada. Eu Perfeito. me sinto feliz. Perfeito. Né? E quero continuar fazendo isso, né? E às vezes a gente tem, né? Às vezes
tá super ocupada, né? Tem a clínica para tocar, tem casa. Às vezes você se distrai um pouquinho e fala, puxa vida, eu não prestei atenção nisso aqui, então deixa eu correr, né? Chamo lá a terapeuta, puxa, a gente não fez a reunião e tal. Mas é isso que a gente vai dando conta, não dá para ser perfeita, Sim. né? Esse rótulo de perfeita e de mãe maravilhosa e de mãe número 1, eu sei que não dá. Mas eu me sinto confortável, eu tenho um relacionamento, eu consegui também construir dentro da condição do meu filho um relacionamento muito gostoso com ele, né? Eu sinto essa interação, esse amor no olhar, né? No afeto, nas trocas, e isso é a resposta, né? É a resposta que a gente tem. Por mais que eu possa ter errado em alguma opção ali, mas você vê ele assim, você vê ele feliz, sentindo que você é a confiança dele, né? Isso é muito prazeroso, né? Então, nesse aspecto, eu me sinto muito feliz. E para as famílias, assim, que estiverem assistindo, mães de adultos, assim, que estiverem num limbo, que recadinho que você daria para essas famílias? Eu acho que é isso, é acreditar, não importa, né? Eu sei que é difícil, é fácil falar, né, quando a gente está aqui do outro lado, mas talvez respirar, limpar um pouquinho, tirar um pouquinho culpas, né, ou erros, porque às vezes a gente vem com muito dessa culpa, puxa, eu não deveria ter insistido. Pronto, passou, né? Vamos tentar pensar no agora e pensar que seu filho tem condição de aprender, tem condição de ter mais significado, você conseguir trazer coisas com mais significados para a vida dele e para a sua vida enquanto estrutura familiar, né? Não desistir ou também não se encolher no sentido, às vezes, de, puxa, será que eu estou sozinha? Eu vou ter que enfrentar um parente, uma sociedade, um olhar feio. Hoje a gente tem uma comunidade mais fortalecida. Conta com a gente, vem procurar a gente, né? Eu acho que a gente tem um momento hoje, né? Vamos dizer, em São Paulo, talvez aqui, grande São Paulo, de ter uma comunidade de mães autistas e de pais também, acolhedores e que vão estar dispostos a dividir isso, né? Vamos usar essa estrutura, vamos crescer essa estrutura. Eu acho que é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas tentar tomar um pouquinho de coragem mesmo, de ultrapassar esse degrauzinho, saber que às vezes a perna vai estar um pouco enferrujada, mas depois que você começar a subir, esse exercício vai ser bom e vai ter recompensa no final, né? A gente está tentando desenvolver um projeto na clínica e tentando, porque eu estou dizendo nada dá para sair, né? Não é assim, né? Toque de caixa, de tentar criar oficinas para adultos. Mas aí como se fosse um curso mesmo, não é para ele ir lá fazer terapia, não é isso. Um curso para poder inscrever esses adolescentes para fazer cursos de culinária, de fotografia, de autocuidado, de moda, de maquiagem, para que as famílias possam ter um lugar para levar esses adultos para ter uma atividade que não seja mais talvez esse formato tão de terapia. Que legal. Então a gente está aí criando, desenhando, pegamos, né, já temos alguns casos lá fora que a gente já viu interessante. A nossa ideia é tentar desenvolver isso para o ano que vem, para poder dar oportunidade para essas famílias que às vezes tá lá com o seu adulto, né, em casa, e que ele não vai conseguir escrever muitas vezes num curso regular, né, de uma atividade que pode ser até que é interessante, uma coisa de artesanato e tal. E a gente está criando esse projeto para qualquer um poder ir lá e não precisa ter nenhum vínculo com a clínica, ser um curso, né, tipo, com período mesmo, com começo, meio e fim, com objetivo, geralmente cursinhos aí de 6 meses, para a família ter essa opção de inscrever esses adultos que muitas vezes estão em casa aí sem fazer nenhuma atividade. Nossa, Márcia, que legal. Quando isso sair, você me fala para eu divulgar aqui também para o pessoal. A gente está com bastante expectativa aí de construir. A gente já está fazendo isso internamente com os nossos, né, pacientes que a gente tem, já experimentando, já testando, porque a grande dificuldade num projeto desse não é ter o profissional que vai lá, que vai dar aquela aula. É realmente você ter dentro de uma sala de aula
né, perfis diferentes de suporte. É a acessibilidade, né? E o acolhimento adequado. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente está trabalhando para, não é assim, não é porque eu só quero, né, que só tenha nível 1 ou nível 2. Não, a gente quer poder acolher todos os adultos, pré-adolescentes, né, adolescentes, adultos dentro desses cursos, para poder dar uma oportunidade mesmo para eles de fazer uma atividade diferente, né? Ter um lugar para ir. Muito e legal. Até fazer amigos, aí a gente vai trabalhar a socialização, aí, né? São várias coisas que você trabalha num ambiente como esse, né? Muitas ramificações, exatamente, né? Muitas coisas que a gente pode trabalhar sem esse formato, muitas vezes, terapêutico, que é o que às vezes sobra só, né? Então, essa é a ideia. E, de novo, né, trabalhando muito a individualidade, mas também tentando, né, fazer esse trabalho coletivo, que vai ser um ganho, sem dúvida, muito grande, né? Nossa, não deixa de me falar. Pode deixar. Porque aí a gente divulga aqui, e em algumas das minhas vindas para cá, calhando, eu quero ir lá para ver, vai lá para mostrar com certeza, e tudo. Com certeza, pode deixar. Quando isso tiver para sair do forno aí, que a gente está trabalhando, eu aviso você. Você me fala, porque, nossa, projetos como esse, assim, a gente precisa muito. Precisa, porque hoje, por exemplo, eu não tenho onde colocar o TEL para fazer uma atividade. Eu ia falar, o TEL não tem para onde ir, né? Não tem. O TEL não tem para onde ir. Exatamente. Se eu tivesse que fazer alguma coisa fora, assim, para ele, no máximo que eu poderia colocar ele numa academia, mas que teria que ter um terapeuta junto, enfim, né? Sim. Aí é sempre aqueles desenrolares todos que a gente sabe. E não um lugar dirigido só para essa população, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, se eu vou pôr lá, tem o preconceito das outras pessoas que estão ali, que não aceitam, que não entendem. Porque tem. Tem, né? ponto. Tem. Isso aí, a gente sabe que tem. Né? Eu vivo na pele, tenho um filho assim e sei que tem. Então, a nossa ideia é dar um ambiente seguro, né? Para que as famílias se sintam seguras também e para que eles consigam ter uma oportunidade de fazer algo diferente, prazeroso, né? Isso, de lazer. Isso, exatamente. Né? De lazer, oficina, de habilidades, oficinas. Uma aula de dança. Isso, exatamente. É esse o objetivo. Fantástico, né? Fantástico. Juntar essa coisa de ser prazeroso e uma coisa regular, que ele tenha consistência, que ele vai criando uma rotina, que ele tenha vontade. Porque muitas vezes acontece, e a gente vê casos assim, o próprio também adulto não quer sair mais de casa. Né? Aí, às vezes, a gente pega autistas nível 1 com depressão profunda, com uma dificuldade muito grande. Então, tentar fazer atividades que ele tenha vontade de sair de casa, que ele se encontre naquele lugar, que ele tenha prazer. Esse é o grande objetivo. Que tenha essa motivação, né? Esse prazer, realmente. Exatamente. Perfeito. Márcia, foi um prazer conversar com você, te conhecer. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de falar aí, né, de todos os pacientes, obviamente, neurodivergentes, mas falar dessa fase tão importante, né, que está aí, que nós temos, sei lá quantos, né, centenas, milhões aí de indivíduos nessa condição e que eles precisam existir, né, eles precisam aparecer. Né? Aparecer, né? Serem validados, né, minha gente? Serem validados, porque essa fatia da sociedade é uma fatia gigantesca, né? Ela só não está ali em dados práticos ainda, né, quantificados, vamos dizer assim. Então, ficam aí. Parece que eles não estão por aí, mas estão, né? Estão. Sim. Então, e desassistidos, né? Até invisibilizados. Essa é a verdade, exatamente. Invisibilizados. Então, a gente precisa cada vez falar mais, tornar conscientes, torná-los pertencentes de todos os espaços, serem vistos mesmo, né? Então, porque é só assim. É só assim. Só assim. Nós vamos construir uma sociedade mais acolhedora, né? Que vai entender mais os neurodivergentes, né? Isso é muito importante. É isso. Obrigada, Márcia, mais uma vez. Obrigada a você, viu? Foi um prazer, tarde deliciosa estar aqui com você. Obrigada. E pessoal que estiver nos assistindo, se inscrevam no canal, já compartilha com o máximo de pessoas aí, manda para mães, pais, cuidadores, terapeutas, né? Compartilha, ajuda aqui no crescimento, no apoio do canal. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.